Em 1953, o Brasil ainda engatinhava na industrialização. A economia era frágil, dependente de exportações primárias e fortemente atrelada à importação de petróleo e derivados. Isso deixava o país vulnerável às oscilações do mercado internacional e à influência das grandes petroleiras estrangeiras. Nesse cenário, nasce a Petrobras. Não por acaso, mas como resultado de uma pressão popular sem precedentes. A campanha O Petróleo é Nosso mobilizou estudantes, sindicatos, intelectuais, militares e cidadãos comuns, todos unidos em torno de uma ideia ousada: criar uma estatal forte, capaz de garantir a soberania nacional sobre nossos recursos energéticos. Por decreto de Getúlio Vargas, a Petrobras foi oficialmente criada, carregando consigo a promessa de que nenhum estrangeiro colocaria as mãos no petróleo brasileiro. Era uma decisão estratégica de longo alcance, mas que logo despertou reações negativas no exterior, especialmente dos Estados Unidos e das multinacionais do setor. O início foi árduo. Faltavam recursos, experiência e infraestrutura. Havia desconfiança no mercado, pressão política interna e externa e um setor completamente dominado por gigantes internacionais. Ainda assim, a Petrobras começou a plantar as sementes do que se tornaria uma das maiores histórias empresariais do Brasil. Refinarias foram erguidas, navios petroleiros foram incorporados à frota e equipes técnicas passaram a ser formadas dentro do país, reduzindo a dependência de profissionais estrangeiros. Nos anos 1970, a crise do petróleo atingiu em cheio a economia mundial. Enquanto muitos países entravam em colapso energético, a Petrobras resistia e acelerava a busca pela autossuficiência. O investimento em prospecção aumentou, a engenharia nacional ganhou força e a estatal se tornou símbolo de uma nação que queria crescer. O grande marco viria décadas depois. Em 2006, o anúncio da descoberta do pré-sal mudou completamente o jogo. Localizadas a mais de 7.000 metros de profundidade, abaixo de uma espessa camada de sal, as reservas eram um desafio técnico sem precedentes. Muitos duvidaram que o Brasil teria capacidade de explorá-las. Mas a Petrobras desenvolveu tecnologias próprias, inéditas no mundo, tornando-se referência em exploração de petróleo em águas ultraprofundas. Essa conquista aproximou o Brasil da sonhada autossuficiência e elevou o prestígio da estatal no cenário global. Porém, a trajetória da empresa também teve períodos sombrios. Em 2014, a Operação Lava Jato revelou um gigantesco esquema de corrupção que envolvia políticos, empreiteiras e altos executivos da estatal. As cifras desviadas eram bilionárias. O impacto foi devastador: queda nas ações, fuga de investidores, perda de credibilidade e uma crise institucional que parecia insuperável. Mas a Petrobras reagiu. Implementou uma profunda reestruturação de governança, cortou gastos, vendeu ativos não essenciais e focou em eficiência operacional. O resultado dessa virada começou a aparecer alguns anos depois. Em 2023, a empresa fechou o ano com lucro líquido superior a 120 bilhões de reais, um dos maiores de sua história. Seus dividendos generosos colocaram a estatal entre as empresas que mais remuneram acionistas no planeta. Hoje, a Petrobras é uma das maiores produtoras de petróleo em águas profundas do mundo, com presença relevante em mercados internacionais. Mesmo diante de interferências políticas ocasionais, a companhia mostrou capacidade de adaptação e resiliência. É um ativo estratégico, com alta geração de caixa, expertise em engenharia e uma estrutura operacional que poucos competidores possuem. E olhando para o futuro, a Petrobras também começa a se reposicionar diante da transição energética. Está investindo em biocombustíveis, energia eólica offshore, captura e armazenamento de carbono e outras fontes renováveis. Ainda que o petróleo continue sendo seu principal negócio, a diversificação energética se torna cada vez mais parte do planejamento estratégico. Para o investidor que pensa no longo prazo, entender a história da Petrobras é compreender que grandes empresas podem cair, mas também podem se reinventar, que crises profundas podem se transformar em oportunidades, e que o verdadeiro valor muitas vezes está escondido atrás das manchetes. Nos últimos anos, outra fronteira promissora do petróleo brasileiro começou a ganhar destaque: a margem equatorial.
Localizada no litoral norte do país, ela se estende do Amapá ao Rio Grande do Norte e é vista por especialistas como uma das últimas grandes áreas inexploradas no planeta com alto potencial de reservas. Estudos preliminares indicam que ali pode haver bilhões de barris de petróleo, mas por enquanto o local ainda não foi explorado. Falta a licença ambiental para iniciar a perfuração. Essa indefinição não afeta apenas as empresas interessadas, mas também o futuro econômico do Amapá e de toda a região norte, que poderia receber investimentos bilionários, gerar milhares de empregos e impulsionar obras de infraestrutura. E as novidades não param aí. Em agosto de 2025, a British Petroleum, BP, anunciou a descoberta de hidrocarbonetos em águas profundas no litoral do Rio de Janeiro, na Bacia de Santos, o que classificou como sua maior descoberta em 25 anos. O poço, localizado a mais de 400 quilômetros da costa, está no pré-sal e foi perfurado a quase 6.000 metros de profundidade. Embora a BP ainda não tenha divulgado os volumes estimados, especialistas acreditam que se trata de uma quantidade relevante. Essa descoberta reforça a posição do Brasil como um dos principais players globais de petróleo e gás e pode ter efeitos positivos para a economia nacional nas próximas décadas. Essa é a proposta do Riqueza Sem Atalho: revelar as histórias que moldam os negócios e mostrar como identificar valor onde a maioria só enxerga risco. Então curta, comente e se inscreva no canal, porque aqui o atalho é conhecimento.